Oi, sétimo ano, tudo bom? A gente continua a falar um pouquinho sobre os povos indígenas. Agora a gente vai falar sobre os macro-G. Só para lembrar, né? Na nossa aula passada, que foi uma aula ao vivo, vocês falaram um pouco sobre a síntese que vocês fizeram sobre os povos tupi. E só para relembrar, né? Quando a gente fala sobre os povos indígenas, é muito importante a gente não classificar tudo da mesma forma. Como vocês viram, existem troncos linguísticos para classificar esses povos indígenas. Então, cada povo indígena tem a sua crença, sua cultura, seus mitos, sua língua. Então é importante deixar isso bem claro, porque muitas pessoas acreditam que quando a gente fala de indígena é tudo igual, todo mundo anda pelado, toma banho no rio e acabou, né? Todo mundo come mandioca, come com a mão. Parece que é uma coisa assim muito idealizada que fica nos livros, mas não é isso. Vocês viram um pouco sobre os tupis, agora a gente vai falar sobre o macro-G. A primeira coisa que a gente já consegue perceber de diferente é na relação, na organização social desses povos. Por quê? A figura paterna nos povos macro-G era muito importante. Se lá no tronco linguístico dos tupi eles não tinham uma certa, não davam uma certa importância para uma única pessoa, já para os povos macro-G isso era muito importante. Outra diferença, né? Quando a gente fala sobre as moradias, aqui depois, né, se vocês quiserem sublinhar, a moradia dos povos macro-G eram chamados de malocas. Só para fazer um paralelo com os dias de hoje. Quando a gente usa esse termo maloca, são casas construídas de maneira precária, né, na sociedade. E para eles não. Olha que interessante você usar esse termo hoje na sociedade, só que para eles era totalmente diferente, né? Quando a gente pensa na organização das famílias, você tem famílias estruturadas que viviam juntas, com parentes, com todas as pessoas. Não é igual como a gente tem hoje, né? Geralmente, o pai, a mãe, ou duas mães, dois pais, a mãe, um filho. Não. Você tem a sua família, tem os agregados, tem os irmãos do pai, os irmãos da mãe. Todo mundo vive junto, né? E uma coisa importante, quando a gente pensa, né, no poder, nessa coisa patriarcal que se tinha, quando você vai falar dessa organização dentro das malocas, que são dentro das casas, você não tinha esse poder centralizado numa única pessoa. Só para entender. Quando eu falo da organização da sociedade, existia aquele representante, né, que era o pai, essa família patriarcal. Só que dentro de cada maloca, onde viviam as famílias, não existia uma pessoa que mandava, existiam várias pessoas, certo? Depois ele continua aqui pra gente, falando um pouquinho sobre como que eles se relacionavam. Vocês viram que os tupi também podiam casar com os macro-G, então existia uma troca de cultura, uma troca familiar muito interessante. E uma coisa bacana é que daqui do macro-G, tá vendo? Após o casamento, eu vou lá na outra página. O que eu achei legal, que assim, depois do casamento, quem ia viver com a família era o homem. O homem ia viver com a família da mulher. Não aquela coisa, a mulher se torna submissa e ela precisa, a partir daquele momento, fazer parte da família do marido, que acontece até hoje na Índia. Não, lá na família macro-G, o homem que passava a fazer parte da família da mulher. Então, era mais um membro daquela família. Quando a gente pensa, né, nas construções, só para voltar aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Essa é uma imagem de uma maloca. Isso me lembra um daqueles vídeos que nós vimos sobre os povos africanos, daqueles rituais. Não parece aquele negócio que ficava girando toda hora? Só que, óbvio, um tamanho bem maior, né? Mas, enfim. Esse é um exemplo de moradia dos macro-G. Quando eu penso na relação de decisão, é muito importante, porque assim, as mulheres, elas não participavam das decisões políticas, o que ia ou não ser feito, mas elas tinham conhecimento do que acontecia. Elas não eram totalmente excluídas, como a gente percebe ou como a gente estudou em outras sociedades. Se a gente parar para pensar lá atrás, no sexto ano, quando a gente falava sobre as mulheres da Grécia Antiga, do Antigo Egito, ou mesmo lá no quinto ano, daquela coisa da submissão da mulher que não podia participar da vida política, nada. Enquanto isso, os indígenas, muito à frente do tempo.
né? As mulheres podiam não ter a participação efetiva, mas elas sabiam o que estava acontecendo, elas podiam dar a opinião delas. Isso era muito importante e é muito bacana a gente tentar fazer esse paralelo entre a nossa sociedade e essa sociedade indígena que muitos dizem que é ultrapassada, que é antiquada, né? Bom, na página seguinte, que é a página 30, a gente continua a falar um pouquinho aqui sobre as atividades econômicas dos povos macro-G. Só antes de eu falar da atividade econômica, esqueci de falar e comparar. Assim como no tronco linguístico tupi, o macro-G, você também tem a divisão de tarefas. Homens e mulheres exercem tarefas diferentes. Mas outra coisa importante, não é porque eles realizavam tarefas diferentes que um não sabia fazer a tarefa do outro. Existia, sim, a troca de conhecimento entre eles, mas o homem ficava responsável pela caça, pela construção das malocas, pela pesca, e a mulher ficava com trabalho artesanal, com agricultura. Mas é importante, ambos sabiam fazer as duas atividades, tá? Aqui, ó, quando a gente fala das atividades econômicas, de modo geral, tanto entre os tupis quanto entre os macro-G, as atividades econômicas eram divididas entre homens e mulheres. Aos homens cabia a parte da construção das casas e canoas, a caça, a pesca, e as mulheres eram responsáveis pela produção de cestos, redes, cerâmicas e pelas plantações e roças, principalmente de mandioca. Eles podiam trocar esses produtos com outras tribos, isso que era bem bacana. Por isso que quando a gente pensa na cultura indígena, você tem essa troca cultural. Por quê? Não é porque eu pertenço a uma tribo indígena e você também, que nós temos o mesmo modo de fazer um cesto ou de fazer um vaso. Essa troca de cultura enriqueceu muito, né, a compreensão do que a gente tem sobre a população indígena. Por quê? Eles não têm documento escrito. O que a gente tem conhecimento sobre os povos indígenas é o que eles deixaram e o que a gente tem de acesso hoje com as tribos que ainda restam, né? Acho que, se eu não me engano, no começo do livro diz, né, que antes dos portugueses chegarem aqui, existiam até 5 milhões de indígenas. Hoje não chega a 1 milhão, né? Então, a gente não pode deixar que essa história nossa morra, porque as pessoas estão muito acostumadas a estudar sobre a história dos imigrantes que vieram para cá, mas se esquecem que os indígenas são os donos dessa terra e são os que menos fazem parte dela hoje, né? Eles não têm voz ativa nenhum. Claro, existem alguns grupos, algumas ONGs de defesa e proteção dessas tribos indígenas, só que depende muito da política brasileira, né? De aceitar que esses povos também fazem parte, né, do Brasil. A gente chegou a discutir em sala aquele projeto de lei que queriam catequizar os índios de novo. Meu, totalmente sem noção, né? Os caras estão lá de boa, com a cultura deles. Quem disse que eles querem que esse considerado, né, entre aspas, homem branco chegue lá e diga para ele o que é certo e o que é errado? Será que o homem branco aceitaria se fosse ao contrário? Se tribos, se indígenas viessem aqui para falar sobre a cultura e a partir daquele momento você aceitar? Então, é muito importante a gente entender essa relação, né? Sempre na história. Você tem que analisar um fato, mas ter essa percepção dos dois lados da história, né? Primeiro, a história que o indígena vai contar, e eu do outro lado desse homem branco. Porque muitas vezes não vai ter o certo e errado, depende do ponto de vista. Só que o que a gente precisa é preservar todas as culturas. Não existe uma cultura melhor ou pior do que a outra. Existem culturas diferentes. Assim como a gente comenta muito sobre a religião, que existem religiões diferentes, né, e não uma melhor do que a outra, a cultura também. E a preservação dessa cultura indígena faz parte da história do Brasil, faz parte da nossa história. E muitas vezes é deixada de lado. Tanto que, eu volto a dizer, né, quando a gente comenta sobre povos indígenas, eu não vou dizer que eu não pensava assim também, não. Anos atrás eu também imaginava, tipo, indígena, todo mundo igual. Não, não é igual. É a mesma coisa que você dizer que todo brasileiro é igual. Não, não é igual. Ninguém é igual, né? Existem grupos, a gente se identifica com alguns grupos e a partir daquilo você caminha na sua vida aí, né? Só que quando a gente pensa de modo maior, né,
o indígena ele é muito importante para nossa história, né? E cada vez mais a gente percebe um descaso grande pela história do povo indígena. Não sei se vocês viram aí, essa aula vai passar nessa semana, que o coronavírus, né, ou a Covid-19 já chegou em algumas tribos indígenas. A gente já falou sobre esse assunto, né, desse, entre aspas, de novo, homem branco ter acesso, né, se encontrar com esses indígenas. E o indígena, ele não tem anticorpo nenhum. Se ele não tem anticorpo para uma gripe, imagina para uma doença nova, né? Então, assim, até que ponto esse, entre aspas, homem branco deve ir atrás dessas tribos, deve chegar lá e impor, né? É muito complicado. Depois a gente vai fazer uma outra aula ao vivo para discutir um pouquinho mais sobre isso e eu quero saber a opinião de vocês, né, em relação qual que é a visão de vocês sobre esses outros povos? A gente vai comparar um pouquinho mais, tá bom? Por enquanto é isso. Vamos nos falando. Beijos!